O STF resolveu proibir que servidor público ganhe menos de um salário mínimo, mesmo com jornada reduzida. O STF decidiu que é proibido que um servidor público receba menos de um salário mínimo, que atualmente é de R$ 1.212, mesmo se tiver jornada reduzida de trabalho. A decisão tomada em uma sessão virtual concluída na última sexta-feira tem repercussão geral, ou seja, deve ser seguida por instâncias inferiores da Justiça. O recurso analisado pelo Supremo foi apresentado por 4 servidores do município de Sebere, no Rio Grande do Sul, que cumprem jornada de 20 horas semanais. Elas entraram com uma ação pedindo a diferença entre a remuneração que ganham e o salário mínimo. Em primeira instância, o pedido foi julgado improcedente sob o argumento de que elas recebiam um valor pouco superior a meio salário mínimo e, ao prestarem o concurso público, já sabiam da carga horária e qual seria a remuneração. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul manteve a negativa e elas então recorreram ao Supremo. No STF prevaleceu o entendimento do relator, ministro Dias Toffoli, de que a Constituição Federal garante o direito fundamental ao salário mínimo, capaz de atender às necessidades básicas dos trabalhadores e de sua família. Toffoli destacou que, neste caso, as servidoras são concursadas, o que as impede de acumular cargos, empregos e funções públicas remuneradas. Na avaliação do ministro, ao estabelecer uma jornada reduzida para determinada função, a administração pública deve assumir o ônus e não pode impor ao servidor ou ao empregado público o peso de viver com menos do que o próprio poder público considera o mínimo necessário para uma vida digna. Toffoli pontuou, no entanto, que esse entendimento se aplica apenas ao servidor público estatutário com jornada reduzida e não se aplica a contratações temporárias ou originadas de vínculos permitidos pelas reformas trabalhistas, até mesmo em razão da natureza distinta do vínculo com a administração pública. O veto do relator foi acompanhado dos ministros Luiz Fux, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Edson Fachin e Alexandre de Moraes, e as ministras Carmen Lúcia e Rosa Weber. Votaram contra os ministros Luiz Roberto Barroso, André Mendonça e Nunes Marques. É uma decisão importante e, sem dúvida nenhuma, correta do STF, sob a relatoria aí do ministro Dias Toffoli, de que o servidor público tem que ganhar o salário mínimo, ao menos, independentemente de ter jornada reduzida ou não. Porque você ganhar menos que um mínimo, o nome já está dizendo, é o salário mínimo. É o mínimo que um cidadão pode receber ou pode ter de provento pelos serviços prestados. E olha que este mínimo é bem inferior ao que um órgão como, por exemplo, o DIEESE, que faz pesquisa constante em relação ao poder de compra do salário mínimo, preconiza, que é de mais de R$ 5.000 para atender todas as necessidades de uma família básica, que é formada aí por um casal e 2 filhos. R$ 1.212 está muito distante do que preconiza o DIEESE para o valor do salário mínimo. E menos do que o mínimo de 1.212, então, aí chega a ser insano você imaginar que alguém possa viver com menos de um salário mínimo. Mas já foi bem pior do que o que é hoje.